nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje eu vou ler para vocês e já compartilhando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá entre deles. Ao desembarcar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho vem falando quando Jesus mandou aqueles discípulos ir evangelizar cada um de sua cidade. E aí, quando os discípulos vieram se reunir com Jesus novamente, e ali contaram tudo o que tinha feito, acontecido. Só que aquele povo queria ouvir Jesus falar, queria ouvir a pregação de Jesus. Então tentava de qualquer maneira escutar a pregação de Jesus, seguir Jesus. E aí o discípulo pega a barca para se retirar, mas junto com Jesus, para um lugar deserto, onde as pessoas não poderiam, digamos assim, acompanhasse eles, para ficar só eles. Porque também a gente que evangeliza precisa um momento sós. Por quê? Porque é como se fosse carregar a mente. É como se, vou dar um exemplo aqui, você bota o celular para carregar. Então você usa o celular, ele descarrega a bateria. Aí é preciso você novamente colocar na carga a energia para ele carregar. Então é a mesma coisa. A gente que faz pregação, pessoas que evangeliza, seja padre, ministro, seja quem for, precisa carregar. O que carrega essas pessoas? O que carrega, digamos assim, o que faz nos carregar? É o próprio Jesus. Quando a gente se retira, digamos assim, a sós, e aí conversa com Deus e pede força, e algo, se a gente fez de errado, a gente pede perdão. Se a gente falou algo de errado, pede perdão. E pessoas nos machucaram, se a gente ficou na nossa memória, no nosso coração, a gente pede a Deus para retirar. Então tudo isso você está descarregando para Deus, mas está recarregando, porque Deus está trazendo energia para você, está te purificando, te fortalecendo. Então quando você, ou seja, eu ou você ficar sozinho, refletir a nossa vida, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que pode melhorar para poder estar evangelizando. Então ali você está carregando, se carregando. Assim como o celular precisa ser recarregado para você voltar a usar, pessoas que evangeliza também precisa. Por isso que eu falo para vocês sempre Jesus se retirava para rezar. Por quê? Porque ele estava recarregando a energia. Recarregando. Porque quando a gente para rezar, a gente está recarregando a nossa energia. A gente não percebe, mas é espiritual. É espiritual. Até porque se a gente, digamos assim, não parar nosso cotidiano, nossa vida, para refletir, ver como é que tá sendo nossas ações, se a gente está tirando mais tempo para Deus, se não está. Tudo isso aí, a gente reflete sozinho.
reflete sozinho. E é preciso, todos nós, não podemos de maneira nenhuma viver de qualquer jeito, não podemos. Por quê? Porque a gente vai chegar a um tempo que não vai aguentar. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Vou dar um exemplo aí, que nem o padre que pegou depressão, esqueci o nome dele agora. Padre Marcelo Rossi. Por que ele entrou em depressão? Muita coisa, recarregado, muita coisa. E aí não, a mente da gente não aguenta. Se a gente não tirar o tempo para si, não aguenta, não aguenta. O correto de tudo era ser todos os dias. Tirar aquele tempinho ali, qualquer hora do dia. Você tirar um tempinho para refletir sua vida no seu quarto, fechar a porta do quarto e ali conversar com Deus, ou em qualquer outro ambiente que você possa ali meditar, conversar com Deus sobre sua vida, sua situação. Digamos assim, vou colocar a sua vida na mão de Deus, os problemas, porque todos nós, independente de, digamos assim, eu estou na igreja, mas não tem problema, agora eu tô com Cristo em Jesus, não. Aí você se engana, porque quanto mais você está perto de Deus, é que o problema vem. Por quê? Porque para você desistir, desanimar. Então, por isso que o correto tire esse tempo. Você está sofrendo, está passando por tribulação, dificuldade, não acredite em sair falando para outro, não. Comece a conversar com Deus no quarto, converse com Ele, procure rezar principalmente, procure viver os ensinamentos da igreja, receber os sacramentos da igreja, porque se você começar a viver os sacramentos da igreja, receber os sacramentos, pronto, você tá sendo uma pessoa de Deus. Jesus está vendo que você está querendo Ele, ter intimidade com Ele, então Ele vai digamos assim, te fortalecer, melhorar a tua vida. Porque muitas das vezes, muita gente, acontece também, de não querer os sacramentos da igreja, não tem nem querer. E aí fica pedindo a Deus. Deus dá também. Deus dá também. Só que Ele sabe que você não está querendo. Você está querendo, venha, venha, venha. Mas muitas das vezes Ele ajuda. Para quê? Para ver se você entende que com Ele você pode tudo. E sem Ele não pode nada. Jesus deixa esse alerta no Evangelho de hoje, nos alertando que a gente precisa, digamos assim, se afastar um pouco também de só rezar em público, só rezar com muita gente. Porque ali você está rezando com muita gente e muitas vezes você não tem como refletir nem conversar com Deus. Não tem oportunidade. E aí quando você tem um tempo sozinho, você reflete mais sua vida, você medita mais o seu cotidiano, como é que eu estou vivendo, se eu estou agradando a Deus, se é assim não estou. Então, não é só pensar em evangelizar, não é pensar só em cantar, não é pensar só em ler, cantar, dar palestra, não. Tem que ter um período que você tem que escutar, tem que ter o período que você tem que evangelizar, tem que ter o período que você tem que cantar, porque todos nós precisamos de falar e também de ouvir. Onde, eu vou dizer logo a verdade, eu mesmo tenho um problema, minha dificuldade mais é ouvir, parar para ouvir. Eu tenho que trabalhar muito nisso, pedir a Deus, porque eu não consigo ouvir mais. Eu preciso mais de ouvir do que falar. Eu gosto muito de falar. É coisa de Deus, eu sei que é. É bom, mas eu preciso de também ouvir as outras pessoas. Então nós precisamos também de se retirar para agradecer a Deus e refletir a nossa vida.